Olá, queridos, paz e graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos. Eu venho até vocês fazer um vídeo que com certeza vai gerar ruído, vai gerar muita balbuciação na minha fala e talvez um rompimento meu definitivo com quem eu tenha que romper. Meus irmãos, o que eu estou percebendo nesses dias é que o calvinismo nasceu uma seita dentro do calvinismo. Entenda, nem todos os calvinistas são do jeito que eu vou citar para vocês aqui, e eu vou chegar no cânone de Dort, que é o bezerro de ouro que esse pessoal tem. Nem todo mundo que é calvinista é esses calvinistas extremados. Eu estive no meio deles por bem curto período de tempo. Tem vídeo meu aqui nesse canal mesmo, no canal A Voz do Cristianismo, canal Queria Também Pensar e tudo isso. Tem vídeos meu aqui, eu muito inflamado, muito aguerrido, então dá para você saber que eu fiz parte dessa seita. Fiz parte sim dessa seita. E não tiro os vídeos porque é uma parte que tem que ficar aqui, esses vídeos meus, para que todos saibam o que um discurso extremado e o que uma confusão de evangelho com confissões que, nas suas origens, principalmente o cânone de Dort, era para os calvinistas ter vergonha desse cânone, desse sínodo que aconteceu, que o que ele representa historicamente não é tão bom assim. Mas o fato é que os cânones de Dort, o sínodo de Dort em si, os documentos de Dort, eles viraram para essa seita que se forma dentro do calvinismo. E eu estou falando aqui, me dirigindo aos calvinistas moderados, dos quais eu fazia parte, depois fiz parte do extremado, e agora, por eu ver que o meio que se está, gente, é um meio de... Nem os próprios pastores reformados sabem o que vai sair desse meio aí, tá? É um meio muito confuso, muito iludido, confuso num ponto de vista de acharem que Dort é a Bíblia. É isso que está acontecendo lá. De entenderem, quando a gente fala, eles falam, olha, Dort já tinha avisado sobre isso. O que? Como? E ali eu pude ver que esse pensamento, vamos assim dizer, dortiano, ele está suplantando a ideia de um calvinismo acadêmico, de um calvinismo que se comunica, que dialoga com as esferas públicas, com as outras matrizes da fé cristã. E o que vai sair daí, gente, ninguém tem noção disso. Entretanto, todavia, eu quero aqui falar do bezerro de ouro deles. Sim, eu quero falar de Dort. Mas antes de falar de Dort, rapidamente, se você está vendo esse vídeo e não está aqui para me esculhambar nem para me xingar, porque gosta de mim, gente, tem um kit aqui de lições bíblicas infantil que eu quero passar para vocês logo. Olha bem, essa lição aqui foi a Débora que escreveu, ó, Aprendendo com as Parábolas de Jesus, tá? É tudo para criança, tá? Entre 5 a 10 anos, ó, muito legal, muito boa mesmo, tá? Então, tem também, que a Débora escreveu também, Bem-aventurados os pequeninos, tá? Eu estou falando assim porque ela vai nesse kit aqui que eu vou mostrar a vocês. Tem os 10 mandamentos e a oração do Pai Nosso, que é os 10 mandamentos e a oração do Pai Nosso, tá?
Tem também Como Deus Criou Todas as Coisas. Tá aqui, ó. Muito legalzinho para criança, tá? Pintar aí também. E tem um novo dela que saiu, que é Salzinho da Terra e Luz do Mundo, tá? Salzinho da Terra e Luz do Mundo, olha lá. Também muito bom mesmo essa liçãozinha aqui infantil, tá? E o nosso livrinho, que é um gibi, Rabisco e Sua Turma, e O Homem que Não Sorria, a primeira história, a história 01, tá bom? Se você quiser adquirir esse kit aqui, fica à vontade, fala conosco, o primeiro comentário fixado aqui no vídeo, você fala diretamente comigo. E meus irmãos, se você não quer ser enganado por vento de doutrina, eu te aconselho a ter esses livros aqui, ó. O Guia Seguro para o Céu, volume 1 e volume 2, que eu escrevi. É Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 6. Estudo gigantesco. Aqui são 330 páginas, aqui é 167 páginas. Então, somente aqui no 5 e 6 de Mateus, já temos quase 500 páginas de livro. Tá? Cristo entre as igrejas, as 7 igrejas da Ásia Menor, versículo por versículo. Pessoal, esse livro é fantástico demais. Se eu fosse vocês, lia esse livro aqui, tá bom? Tem também o livro que a Débora escreveu. Esse aqui já não é mais para criança, é para adolescente até 80 anos, de 14 para 80, já pode ler esse livro aqui, de 14 a 100, tá? Satanismo Global, o Ocultismo como a Nova Religião Global. E comprando esses 4 aqui, eu te dou de presente A Mulher de Ló, uma dama para ser lembrada, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu não vou render muito esse vídeo, para ele não ficar muito grande, porque o que eu quero falar aqui é cirúrgico e rápido, tá bom? Dentro do calvinismo está nascendo uma seita, e ela já nasceu, e muitos pastores fazem parte dessa seita aqui, pastores de diversas denominações, de denominações que se declaram calvinistas. Só que uma questão, irmãos, aqui é que está pegando para mim. É que há uma glorificação, eu não sei por que cargas d'água, uma glorificação imensa do sínodo de Dort para essa gente. E o sentimento é que, se Dort condenou uma coisa, nós também temos que condenar. Era esse sentimento que era passado subliminamente para quem estava dentro dessa seita. Dort condenou isso, como se o sínodo de Dort fosse infalível, como se o sínodo de Dort valesse com o mesmo peso e a mesma precisão que a Escritura vale. Isso é preocupante. Então, o primeiro ponto é que os seguidores dessa seita, que está se criando dentro do calvinismo, do bom calvinismo, e se nós não viemos aqui e não rechaçarmos isso com muita veemência, do qual eu fiz parte antigamente, nós temos que vir aqui e rechaçar isso com muita veemência e dizer que está errado esse negócio. Está se criando um calvinismo hostil, que não tolera debate, que não tolera ser confrontado, não tolera ser desafiado quando se fala da sua Bíblia, do seu livro chamado Dort. Então a inerrância para essas pessoas não é, nunca foi a Escritura. Até porque, se conhecessem de Bíblia, não estariam nessa esparrela. Quando eu passei pouco tempo dentro disso, mas quando eu vi o circo que ali estava armado, eu falei, não. Isso não tem como ser nem calvinismo, nem arminianismo, muito menos. E eu não sei o que é isso. Isso aqui é uma religião nova que está sendo montada.
Isso aqui é uma religião que vai dar trabalho para identificar que tipo de seita é essa que está se formando aqui. Uma seita que está quase que nos tempos de uma Inquisição, só que nova, e de um calvinismo que não tem santidade, que não busca por afinidade de oração, por afinidade com Deus, por nada disso. Então perceba, o que nós estamos tendo aqui hoje é justamente isso. E esse está sendo o perigo. Dort, irmãos, se tem um documento que nós deveríamos esquecer, seria o Sínodo de Dort. Seria isso. Um documento que nós deveríamos não querer perto da gente, porque deveria causar vergonha, repulsa. Mas ele causa prazer nessa gente. Então perceba, nós temos aqui hoje, veja o culto que essa gente está cultuando. Eles falam de Dort como se Dort fosse infalível. Por mais que os senhores venham aqui me dizer em que lugar você acha isso, vá na internet e veja esses caras falando de Dort aí para você ver. O Sínodo de Dort disse isso e aquilo. Teve uns que falou bem, já falou Dort a esse respeito. O que é que Dort falou a esse respeito de quê? Se Dort tratou os arminianos como herege, nós temos que dizer que é herege. Dort é um concílio dos quais os calvinistas deveriam ter vergonha e não admiração. E aí sim podem me chamar do calvinista que você quiser chamar aqui. Quando eu fui estudar seriamente a história de Dort, me deu mais vergonha do que afirmação. Porque Dort, no seu nascedouro, nós podemos chamar de um concílio de intolerância religiosa. Um concílio sob o qual, como ele nasce, eu não sei se vocês já sabem, esse concílio nasceu justamente por quê? Porque Jacó Armínio começou a contestar a ideia de predestinação dentro da própria faculdade. Ele foi aluno de Teodoro de Beza e começou ali, ele era um calvinista e começou a contestar a ideia de predestinação. Veja, somente a soteriologia, a briga é aqui dos dois. O resto estava tudo certo, ninguém estava brigando por isso. E os remonstrantes, como eram chamados os arminianos, e lembrando, eu acho incoerência na teologia arminiana, mas no campo da ideia. Não, eu não sou um arminiano porque falta-me elementos filosóficos e teológicos para ser arminiano, no meu ponto de vista. Mas isto não me dá o direito de dizer que esse pessoal está proibido de ir para o céu. Jamais. Percebe? O Sínodo de Dort teve 180 sessões que se estenderam em 13 de novembro de 1618 a 29 de maio de 1619. Os delegados holandeses incluíram 58 pastores e presbíteros, enviados pelos sínodos provinciais, e 5 teólogos de diferentes academias. Mas todos os teólogos eram calvinistas, tá? Diga-se de passagem. E porque não existia arminianos. Os arminianos estavam reclamando ali, naquela hora estava nascendo os arminianos, tá? Os remonstrantes participaram do sínodo por algum tempo, mas depois foram afastados. Olhe bem. Eles, com base nos relatórios das delegações, uma comissão de 9 membros redigiu os cânones,
Veja bem uma coisa, até os caras que estavam no debate sobre a ideia de livre-arbítrio, eles foram afastados. E eu estou lendo isso aqui, se você quer ler, eu estou lendo isso aqui no site da Andrew Jumping, tá? Aqui está contando a história, como é que foi. Só que a questão é, depois que fecha-se o sínodo, e sim, os cânones de Dort disse que o arminianismo é uma heresia. Isto é dito pelos cânones de Dort. Só que isto não ficou no campo das ideias. Se tem um povo que mais critica os católicos pelo período da Inquisição, esse povo chama-se os protestantes, como nós. Mas por que nós não começamos a falar das inquisições históricas nossas também? Esta aqui é uma delas. Se você tem um nome para dar ao sínodo de Dort, dê este nome que está na capa desse vídeo, Dort, o sínodo da Inquisição calvinista, porque foi isso que aconteceu aqui. O sínodo de Dort promoveu a barbárie contra os arminianos. E por que a barbárie? Porque o sínodo de Dort promoveu. O que é que ele promoveu? Ao ser contestado com a questão da predestinação, para que não saísse do foco, porque de Bíblia aqui não era questão, porque se fosse bíblica, se o sínodo nascesse baseado em tolerância à ideia alheia, não precisava acontecer o que aconteceu. E você que é calvinista aí sabe muito bem do que eu estou falando, o que é que aconteceu aqui. E aí você pode me dar 10.001 motivos para dizer de o porquê que aconteceu isso, era outros tempos. Então por que continua acontecendo agora? Essa gente está se baseando em um documento que gerou, que é intolerante à pluralidade de pensamentos. Essa gente está se firmando em um discurso muito complicado, que está disposto a relegar a Bíblia ao segundo plano e está disposto a dizer, porque estão dizendo isso. Você pode me dizer, como não estão dizendo com essas letras? Estão sim. Estão dizendo que fora do calvinismo não existe salvação, porque esses dias eu vi alguém dizendo por aí que John Wesley provavelmente nem no céu possa estar, não pela pregação que fez, porque ele pregou tudo errado, ele era um herege. A obra que ele fez não foi de Deus. Bom, irmão, se Wesley não fez uma obra de Deus, eu estou fazendo, eu não sei o que aqui. Você entende? O sínodo de Dort é o sínodo da perseguição religiosa. Doutrinariamente, aquilo ali que você tem, aqueles 5 pontos, é bonitinho. E eu até gosto dos 5 pontos. Mas a história por trás daquilo, vai ver depois o que aconteceu com o pessoal. Vai lá ver depois. É assim que nós tratamos, é assim que nós dizemos que vamos tratar quem pensa diferente de nós? Dort hoje, o sínodo de Dort virou o bezerro de ouro para vocês.
Sim, ele já suplantou a Bíblia. Eu estou aqui com a voz profética dizendo a você: voltem às Escrituras o mais rápido que você puder e abandone este demônio de sino de Dort o mais rápido que você puder. Ou você vai para o inferno abraçado com ele. Porque você abandonou as Escrituras para se abraçar a um sínodo que era para você morrer de vergonha dele. E aí quando vocês chegam aqui no século XXI, que o debate é aberto, aí vocês têm que ficar gritando para poder ser ouvido. E aí depois do sínodo, o que acontece logo que assim acaba o sínodo, assim que assina os documentos? Primeira coisa, perseguição. Os arminianos sofreram a perseguição política e religiosa. Muitos foram afastados de seus cargos de governo por causa de teologia. Exilados e tiveram que fechar igrejas. Só isso aqui que eu li já era para a gente ter vergonha do sino de Dort. Mas tem gente aí que está dizendo que isso é o heroísmo. Nós não tratamos se é heresia ou não, nós tratamos. Era para Dort ter tratado isso aqui no campo das ideias, mas ninguém lá estava ligando para o campo das ideias. Por quê? Porque a política e o calvinismo era a mesma coisa. Calvinistas de pompa não queriam perder as suas posições para arminianos que iriam abrir depois para a entrada de outras religiões. Não, se abrisse para os arminianos, teria que abrir para os católicos, teria que abrir para isso, para aquilo outro. Ninguém queria. Olha, os anabatistas, cara. O que é que os calvinistas históricos fizeram com eles? Dá uma olhada lá. É esse tipo de coisa que eu estou dizendo a vocês. Cuidado. Você acha bonito dizer que quando Dort foi firmado, criou-se os 5 pontos contra o arminianismo? Você acha que foi no campo da ideia? É muita imbecilidade você pensar isso. Isso foi no campo da truculência mesmo, isso foi no campo da perseguição, isso foi no campo do exílio, isso foi no campo de tirar a riqueza do outro. O cara era arminiano, dormiu arminiano e acordou-se fora da Holanda. Qual o crime dele? Acreditar em livre-arbítrio. Se você estuda a história da igreja com um pouquinho de honestidade, tire a sua cabeça, porque eu estou tirando o meu viés de muito estudo que eu estou fazendo ultimamente. Tire o seu viés reformado fora e estude a política de Dort. Estude a política do sino de Dort e veja. Os arminianos já entraram naquele sínodo perdido. E olha que eu, de novo, vou dizer a vocês. Eu não sou arminiano por questões filosóficas e teológicas. Eu não encontro no arminianismo fusões filosóficas e teológicas para ser arminiano. Mas eu não encontro bases escriturísticas para dizer que o arminiano vai para o inferno por ser arminiano. Então essa gente está criando um calvinismo dizendo assim, olha, não é nem questão de ser calvinista, não. É questão de ser dortiano. Porque se você não disser que o calvinista, o calvinista que não abraça Dort para dizer que o arminianismo é heresia, que o pentecostalismo é filho do cão, que isso aqui, aquilo outro é filho do diabo, só a nossa raça presta.
Veja, é um calvinismo dentro do calvinismo. Hernando Dias Lopes, Jonas Madureira, Gran Conato. Quantas vezes eu falei desses caras? Desci o cacete neles. E hoje estou aqui pedindo perdão a eles também. Porque hoje é eu que estou sofrendo na mão dessa galera. Se vendeu. Os nomes que eu levo lá na outra rede no Insta. Que se vendeu. Que agora está vendendo curso e livro. Que seus livrinhos e a gente não compra mais. E aquele negócio todo. Vai vender seus livrinhos pro arminiano. Tal, aquele negócio todo. Coisa e tal. Mas essa gente também vende curso. É nem sobre isso que eu quero falar. Se você vai colocar Dort como parâmetro, saiba de uma coisa. Saiba que Dort promoveu a perseguição mais vergonhosa e mais autoritária do meio calvinista. Essa história eles não vão te contar. Mas você está aí. Eu não me apego a isso, eu me apego à doutrina. Dort é o sínodo da vergonha calvinista. Calvino, para vocês terem uma ideia, não estava em Dort. Calvino nem para lá foi. Calvino nunca fez 5 pontos de calvinismo. Te falar a grande realidade, se Calvino viesse hoje, nem calvinista ele era. Calvino viesse hoje não, se Calvino tivesse de aparecer por aqui e visse os calvinistas, com certeza Calvino não seria calvinista. Você está comprometido, pena. É uma pena. Que vocês, nas suas igrejas, estão formando maluco para jogar pedra na lua, para derrubar São Jorge do Cavalo. Porque vocês estão criando um povo dentro da igreja de vocês, e esse povo que está saindo de igrejas pentecostais, neopentecostais, indo para essas igrejas, eles estão com o mesmo sentimento já. O mesmo sentimento de bravatas, de achar Dort. Gente, Dort é para você ter vergonha disso. Vocês podem comentar o que quiser comentar aí, que eu não estou nem aí não. Dort é o símbolo de autoritarismo. Dort não é o símbolo de uma religião que curva-se a Cristo, ela curva-se ao Estado. Dort é o símbolo de um sínodo que nasce partindo do autoritarismo, da truculência, da perseguição, do sectarismo, da pessoa dizer esse aqui não presta nem para ser empregado do Estado, tira fora, tira isso, tira aquilo, deixa só a raça pura. Dort é isso. Eu não me englorio nisso. Não passou nem na porta de Cristo o sino de Dort. O sino de Dort não é um sino do cristão, no seu nascedouro, não. Me diga em que perseguir pessoas por pensarem diferente da minha teologia, em que isso glorifica Cristo. Cristo não disse que os seus discípulos seriam perseguidores de ninguém. Cristo disse que os seus discípulos seriam perseguidos. A sua Bíblia está lida ao contrário, é porque foi o cão que escreveu esse negócio. Cristo disse, bem-aventurados sois vós quando vos perseguires e vos matarem por causa do meu nome. Dort, se é no nascedouro aqui, trabalhou para o outro lado. Então o que você tem na mão é um sínodo que tem sangue, lágrima e choro de pessoas que só pensaram diferente de vocês. E ao abraçar esse sínodo com essa gana que vocês estão abraçando,
Nota se o discurso de vocês não é igual. Nota se não é o mesmo discurso. O discurso do obscurantismo. O discurso do saber sem ler. O discurso de que eu dou palpite sobre tudo, mas não leio sobre nada. É vergonhoso ver esses adoradores de Dort quando vão em debates. Passam uma vergonha e um vexame que não tem tamanho. Mas eles criaram uma bolha que fala somente para o mesmo público. São uma bolha adestrada. E quando pegam gente de um público que não é movido por bolha, passam vergonha. Eu creio firmemente que a multiforme graça de Deus está nas igrejas de Jesus Cristo. Sabe como eu saí dessa seita calvinista? Este livro é um perigo. Foi lendo esse livro aqui. Eu fui ler esse livro porque eu não estava mais concordando com ele. E ao ler esse livro eu vi que quem precisava de correção era eu e não o livro. Sabe o que é isso? Cristo entre as igrejas. 7 igrejas. Todos os 7 candeeiros dortianos eram de ouro, inclusive o de Laodiceia. Aqui tinha uma igreja pentecostal. Aqui tinha uma igreja de grandes obras, mas tolerava Jezabel. Aqui tinha uma igreja de aparência. Tinha nome que vivia, mas estava morrendo, já estava morta, estava na UTI, que era Sardes. Tinha uma igreja pequena e perseguida, como Filadélfia, Esmirna. Mas adivinha, Cristo não estava somente nas 2 que não tinha problema. Cristo estava andando entre as 7. Os 7 pastores estavam guardados na mão do Cristo da igreja. Sabe o que as 7 igrejas me ensina, dortiano fanático? É que Cristo está no meio da Assembleia de Deus. E não tem nada que vocês possam fazer por isso, para tirar ele de lá. É que Cristo está no meio das batistas tradicionais ou renovadas, ou avivadas. É que Cristo está no meio das igrejas mais problemáticas que tiverem. Porque a igreja é dele. Ele tem um remanescente em cada uma. E isto se chama multiforme graça. Você dorme com esse barulho na cabeça se quiser dormir. Mas se tem uma coisa que vocês deveriam ter vergonha, era do sino de Dort. O sínodo da Inquisição calvinista. Porque perseguiu, fustigou. Perseguiu mesmo, foi atrás de arminiano, um por um. Tirou da Holanda, continuou perseguindo fora do país. Os arminianos mais proeminentes. Então não deveríamos ter orgulho de Dort. Deveríamos ter vergonha. Porque Dort é o sínodo da Inquisição calvinista. Perseguiu, se impôs pela força, pelo dinheiro, pela governança, pelo poder, por tudo isso. Então, se temos que aprender alguma coisa com a história, é de contar a história direito. E Dort não é um orgulho para o meio reformado. Não era para ser, mas é. Não sei por que também é. No meu ponto de vista, até um dia desse, para mim também era. Até o dia que eu fui estudar a história, mesmo sem o viés. Eu falei, por que é que eu estou me gloriando de uma coisa que nasceu de um movimento autoritário que detesta a ideia do outro pensar diferente de mim? Por que eu vou me orgulhar num troço desse? Está na hora de você recorrer à sua Bíblia e entender que
O Espírito Santo não opera de uma forma só. Eu tenho pena dessa gente que criou uma seita dentro do próprio calvinismo, uma seita dortiana. Eu tenho pena. Queridos, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Compartilhe esse vídeo o máximo que você puder para chegar em outras pessoas. E querendo adquirir os nossos livros, tá? Livro infantil e os livros que eu citei aqui no começo do vídeo. Se você quiser, adquire nossos livros aí. Primeiro comentário fixado aqui no vídeo, tá? Vai estar aí. Então, eu espero o seu contato. Esse telefone está aí, 31 989458971. É o meu telefone para comprar o livro, tá? Para me xingar, pode me xingar aqui mesmo no comentário do vídeo, fica à vontade, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus.